5, versículos 10 até o 12. Coloca o slide aí. Nós vamos então meditar nessa palavra e pensar naquilo que o Senhor tem a dizer para nós hoje a respeito da igreja perseguida, ou da perseguição à igreja, né? A igreja ela é perseguida no mundo inteiro, aqui onde nós estamos, mas há os níveis de perseguição. Uns são mais, outros são menos, mas esse foi o aviso de Jesus Cristo, que a igreja seria perseguida, ok? Então Mateus capítulo 5, versículos de 10 até o 12, diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos meditar aqui hoje, e para iniciar eu quero ler uma pequena história que ocorreu há muitos anos atrás. Havia um certo homem chamado Robert de Rijssel, e ele tinha uma esposa e 2 filhos. Eles foram presos na Holanda por volta do século XVI, por professarem a fé, por dizerem-se crentes, e eram cristãos. Eles foram levados à presença de um juiz, foram interrogados, e durante o interrogatório eles confessaram que liam a Bíblia, que oravam a Deus, que cantavam os salmos em família. Os filhos disseram que se colocavam de joelhos e oravam diariamente pelas autoridades, para que Deus os abençoasse. Os magistrados chegaram até a se comover com o relato dos meninos. Mesmo assim, o pai e o filho mais velho foram julgados e condenados à morte na fogueira. Diante da fogueira, o filho mais velho orou a Deus dizendo: Ó Pai eterno, aceita o sacrifício das nossas vidas em nome do seu filho amado. Ao ouvir isso, o monge que acendia a fogueira interrompeu dizendo: Mentira, seu marginal, Deus não é seu pai, e vocês são filhos do diabo. E quando o fogo acendeu, o menino exclamou: Vejo meu pai, o céu abrindo e milhares de anjos se alegrando sobre nós. Sejamos alegres, nós estamos morrendo pela verdade. O monge então gritou novamente: Mentira, vejo o inferno se abrindo e milhares de diabos esperando para jogá-los no fogo eterno. O pai e o filho encorajaram um ao outro até que morreram. Esse é um relato de um fato que ocorreu na Holanda no século XVI, e é um relato. Ocorreram várias pessoas que foram mortas na Inquisição, em outros períodos também pelos judeus, no período da Igreja Católica Romana na Inquisição, por simplesmente confessarem que criam em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da vida deles. Só isso, somente isso, só por isso. Então a perseguição ela é uma coisa que sempre existiu, e Jesus alertou as pessoas. Às vezes eu fico pensando, será que nós devemos orar para as pessoas não serem perseguidas? Porque Jesus alertou que haveria. Então parece que é uma oração contra uma profecia, que não tem como sair dela. Por exemplo, ele disse aqui, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Haverá perseguição de alguma dessas formas. Então, meus irmãos, Jesus, no início do seu ministério, ele proferiu essas palavras para nos alertar: a perseguição é uma realidade, não há como fugir. Hoje está lá o Estado Islâmico, não é? O Boko Haram e outras facções na África, na Ásia, perseguindo os cristãos. Mas sempre houve e sempre haverá. Se o governo dos Estados Unidos dá um fecha lá no Boko Haram e dá um fecha lá no Estado Islâmico, daqui uns dias vai surgir outro, e outro, até o dia que Cristo Jesus voltar. Jesus repete aqui nesse texto que nós acabamos de ler, bem-aventurados 2 vezes para uma só bem-aventurança. Ou seja, ele diz assim: vocês são felizes por serem perseguidos. E nós vamos entender por quê. E essa 8ª bem-aventurança, ela é o resultado de todas as outras. Bem-aventurados os mansos,
bem-aventurados os humildes, bem-aventurados que têm sede e fome de justiça. Todas as bem-aventuranças culminam nessa. E essa ele diz assim, bem-aventurados sois quando forem perseguidos por causa de todas as outras. Se nós andarmos nas bem-aventuranças, nós seremos perseguidos. E eu quero fazer algumas observações aqui com os irmãos sobre isso. Em primeiro lugar, o que é perseguição? O que é perseguição? Perseguição, meus irmãos, é uma das tribulações que podem sobrevir aos cristãos. Uma delas. Porque você pode sofrer sem perseguição. Imagine que você nasça com uma doença incurável, você vai sofrer com ela. Imagine que você tenha lá um casamento bagunçado, você vai sofrer com aquilo. Imagine que você esteja trabalhando numa situação de trabalho análogo à escravidão, você vai sofrer com aquilo. Mas a perseguição por causa de ser cristão é uma das tribulações que podem sobrevir a nós. O verbo perseguir, ele significa algo que alguém busca com diligência, com empenho, com vontade mesmo de pegar. Ele é usado na Bíblia no sentido positivo, não é? Por exemplo, sigam o caminho do amor, busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente de profecia. É o mesmo verbo. Outro diz assim: esforcem para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Esforce. Outro diz assim: fuja dos desejos malignos da juventude, siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. Essa é a mesma palavra, ela é usada no sentido negativo, de buscar alguém para poder fazer sofrê-la, para poder fazê-la sofrer com zombarias, com calúnias, com difamações, com insultos, com agressões verbais, agressões psicológicas, agressões físicas e até impedindo a própria morte. Assim fizeram com Cristo, assim fizeram com o Senhor Jesus. Lá em Mateus 27 diz assim: tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho, fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram na sua cabeça, puseram uma vara na sua direita e ajoelhando-se diante dele zombavam: salve o rei dos judeus. Cuspiram nele, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe com as suas próprias roupas. Então levaram para crucificá-lo. O homem já tinha apanhado, açoitado, sofrido. Agora ele está a caminho da cruz. Eles dão uma pausa e falam assim: peraí, vamos fazer aqui uma zombaria. Coloca aí uma roupa ao rei. Aí eles se ajoelharam e aí começaram a falar: ó rei dos judeus. Tudo isso com o quê? Zombaria. Há, irmãos, naqueles que perseguem, um desejo de zombar. Os crentes são chamados de burros, tapados, idiotas, povo que não pensa, que não raciocina. E dentro das igrejas tem o quê? Advogados, juízes, médicos, pessoas estudadas, não estudadas também, mas que não tem nada de burro. Mas por que as pessoas colocam isso? Para perseguir com zombaria. Jesus, irmãos, ele foi insultado pelos soldados, ele foi insultado por aquelas pessoas que passavam perto da cruz, ele foi insultado pelos religiosos, ele foi insultado pelos ladrões da cruz. Ele foi insultado. Se o rei é insultado, imagine nós, os súditos. Imagine nós, os súditos. Difamações, né? Difamações. Por exemplo, lá em Mateus 11:19 diz assim: veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizem: aí está o comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. João Batista, ele comia mel silvestre e gafanhotos. As pessoas falavam assim: ó, é esquisito, ele não come, ele não vai à festa. Vem Jesus, vai à festa, multiplica vinho, bebe vinho, come com os pecadores. Aí ó, comilão, beberrão, ó, tá bêbado, anda bêbado aí, ó. Jesus é um beberrão, ele anda bêbado aí nas festas. Difamações. Por exemplo, Mateus 12:24, olha só, disseram assim: mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônio. Disseram que Jesus era o próprio Belzebu.
ou seja, o próprio demônio. Ele expulsa demônio porque ele é um demônio maior, ele é o maioral dos demônios. Aí imagine isso aqui no ouvido daquelas pessoas simples. Ele mexe com demônio, é porque ele é o demônio. As pessoas, não, esse Jesus aí não é profeta, ele é demônio. Porque é assim que correm os boatos, né? Se aconteceu com Jesus, irmãos, pode acontecer conosco. Acontece com as pessoas que estão sendo mortas lá, pelo Estado Islâmico. São mortas simplesmente por serem cristãos. Aí eles chegam lá e falam assim: olha, você é cristão, então você não é muçulmano. Você não vai ser muçulmano não? Não, você é cristão. Então peraí, amarra o cara lá e dá um tiro de bazuca nele. Esses dias mostrou lá, eles matando uma pessoa no poste, amarrada no poste, com um tiro de bazuca, né? É o horror do Estado Islâmico, só por ser cristão. Então Jesus alertou, ele disse assim: olha só, tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas, a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizer. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais, e os pais os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Amém, irmãos? Vários momentos de perseguição na história, vários. Está aqui, prometido, colocado aí. Por exemplo, teve um momento do momento apostólico, né? Os judeus, daqui a pouco eu vou ler uns textos aqui, você vai falar assim: esse povo era louco. Eram perseguidos somente por serem cristãos, por judeus e por romanos. Na época da Reforma, alguém já assistiu algum filme chamado Cruzada? Tem vários, dá uma assistida de vez em quando aí. Chegava lá, pegava a pessoa e falava: você é bruxo. Não, não sou bruxo não. Não, você é bruxo. Não é testemunha 1 e 2? Sim, é bruxo. Vai lá, queima a pessoa. A pessoa não podia dizer nada, ela não podia ter uma visão diferente. Essa história de Joana d'Arc? Joana d'Arc falou que recebeu uma incumbência divina para libertar o país dela. Ela achou uma espada e aquilo era o sinal. E aí o que aconteceu com ela? Ela foi queimada. Ela foi queimada só porque pensava diferente da igreja católico-romana. Só por isso. Muitos servos, irmãos, e servas de Deus foram presos, torturados, mortos, lançados às feras, enforcados, decapitados. Eles foram humilhados, foram queimados em fogueiras, foram destroçados mesmo, no mundo inteiro. E serão ainda, não vai acabar, nunca, enquanto Cristo não voltar, haverá isso, porque é isso que a palavra diz. Nós aqui, você fala assim: pastor, mas nós não temos perseguição, e não temos mesmo. E o que a gente deve fazer disso? A nossa perseguição, peraí, na verdade existe uma perseguição, mas ela tem um nível um pouco menor. Ela tem um nível um pouco menor. Elas perseguem, né? Elas perseguem os cristãos, mas ela tem um nível menor. Você não vê as pessoas morrendo por serem cristãos no Brasil. O que a gente deve fazer? Primeiro, não se acomodar. Não se acomode na vida cristã. O fato da gente não ser morto aqui, nós não devemos nos acomodar, porque um dia pode começar a ser. Nós devemos lembrar de orar por nossos irmãos lá da Ásia, não é? Do Oriente Médio, onde eles estão sofrendo. Nós temos que lembrar, como hoje nós estamos fazendo aqui, para orar por essas pessoas, porque por mais que seja uma realidade, ninguém quer morrer. Alguém aqui quer ser queimado? Alguém aqui quer sofrer isso? Alguém quer ser difamado? Alguém quer ser açoitado? Ninguém quer. Eles sofrem com isso, e nós devemos orar para que Deus fortaleça essas pessoas. Nós devemos aprender com um exemplo de fé de pessoas lá do passado que sofreram perseguição e mantiveram-se firmes. Amém? Nós devemos, irmãos, viver de modo digno do que a Bíblia ensina, de modo a ser uma contracultura. Sabe por quê? Porque o que tem no meio gospel hoje, em lugar nenhum do mundo vai ser perseguido. O meio gospel hoje, ele é utilizado de uma forma mercantilista. Você tem um pastor polêmico que gosta de brigar, de destilar ódio. Por quê? Porque aquilo é um mercado dele. Tem pessoas que compram Bíblia dele, tem pessoas que compram DVD dele, tem pessoas que compram os negócios dele e movimenta lá 150 milhões por ano com os negócios próprios. É um mercado aquilo, é gospel. Nunca vai ser perseguido, nunca. Tem os cantores que dizem assim: ó, jovem não quer saber da Bíblia não, jovem só quer pular, querem vender, o negócio é vender, o negócio eles escrevem a Bíblia
pega uma Bíblia lá da Sociedade Bíblica, coloca o nome dele lá, vende a mais de R$100, nunca vai ser perseguido, porque aquilo é um mercado, só fazem mercado. Os festivais que nós temos por aqui, o que eles fazem? Só pular, só gospel. As pessoas entram e saem da igreja e mantêm-se da mesma forma. O Brasil tem 50 milhões de evangélicos, e a corrupção aumenta, ninguém acredita, as pessoas não têm mudança, o crime só aumenta, o uso de drogas só aumenta, tudo que não presta só aumenta, ao mesmo tempo que a igreja cresce. Será que não tem nada errado? Será que nós vivemos de modo digno do evangelho? Será que nós vivemos de acordo com a Bíblia? Nós não somos perseguidos. João Batista, quando viu Herodes praticando adultério, ele falou assim: olha, você fez isso de errado. O que aconteceu com ele? Cortaram o pescoço. Hoje os políticos, eles têm os pastores como adoradores deles. Vou ali numa igreja, senta ali, senta aqui agora, passa para ali, ele prega, o pastor prega um pouquinho e fala: vem aqui, governador, ou vem aqui, deputado. E o deputado usa a tribuna lá de Deus para falar a palavra dele. Nunca vai ser perseguido, nunca. Por quê? Porque pastor vive atrás de deputado, é para ganhar dinheiro, é para pegar cargo, é para poder ganhar coisa para a igreja, coisas que o povo da igreja tinha que fazer. Pastor está aí, lambendo bota, e nunca vai para perseguição. Ninguém prega o evangelho, ninguém denuncia o pecado, todo mundo entra no meio da corrupção. Que perseguição vai ter? Nós amoldamos ao mundo. A igreja precisa mudar. Segunda observação, aí na época tinha essas coisas aí, por exemplo, as pessoas eram queimadas, lançadas às feras, crucificadas de cabeça para baixo, como foi o caso de Pedro, por exemplo, né? Segunda observação, o que causa perseguição? Causa perseguição, irmãos, uma pessoa dedicar a uma causa, a uma ideologia, a uma religião. Várias pessoas foram mortas por serem contra a ditadura. Várias pessoas foram mortas por serem comunistas. Várias pessoas foram mortas para libertar um país, para dar um golpe no país, para se proteger do golpe. Várias pessoas, ideais políticos, ideais econômicos, ideais religiosos, mataram pessoas no mundo inteiro. O que causa perseguição? Aqui, bem-aventurados, não é uma pessoa que morre por uma religião. Quem morrer pela religião cristã é por causa de Cristo. O versículo diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, em primeiro lugar, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. E aí nós temos que entender: que justiça é essa causa? Que justiça é essa, né? Que o texto fala. Ele diz assim: bem-aventurados, um pouco antes, numa outra bem-aventurança, lá no versículo 6, os que têm fome e sede de justiça. Justiça aqui, irmãos, é o aspecto ético da vida cristã. É isso que eu estou falando. É caracterizado por uma vida de santidade, de obediência aos comandos bíblicos, aos mandamentos. Porque se nós formos obedientes àquilo que a Bíblia comanda, então nós vamos obedecer o mandamento, nós vamos praticar a justiça. Por exemplo, lá em Efésios fala assim, Efésios capítulo 4, lá pela altura do versículo 22, aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe para que tenha com que acudir ao necessitado. Aí você vê pessoas roubando, aí você fala assim: olha, está errado isso daí, nós não vamos roubar mais. Nós roubávamos, agora nós não vamos roubar mais. Começou a praticar a justiça. Mas ao praticar essa justiça, você vai encontrar pessoas que são contra você. Imagina o traficante, e você trabalha para o traficante, e você gera muita renda para o traficante. Aí um dia você vem à igreja e ouve a palavra de Cristo e fala assim: vou me converter e vou sair do tráfico. Eu não mais vou estar no tráfico, eu saí, agora eu vou trabalhar honestamente, não vou vender drogas. O que vai acontecer? O traficante vai ficar em cima de você, vai ficar em cima, ele não quer perder você. Ele não quer perder aquele que é o soldadinho dele para poder fazer render o negócio. Mas você quer praticar a justiça e ele vai te perseguir. Mas você pode falar assim: estou ali na igreja, mas lá pela meia-noite eu saio da minha casa, ninguém me vê, ninguém me conhece, eu vou vender drogas. Então eu estou na igreja, mas eu vendo drogas. Ou seja, você não sofre por causa da justiça. Não há justiça na sua vida. Você não tem fome e sede de justiça. Não há melhora, não há um aspecto ético na vida cristã dessa igreja que é chamada de gospel,
do evangélico, desse mundo hoje, onde as pessoas não protestam por nada. Pelo contrário, nesse mundo de hoje, as pessoas só se amoldam, é só mercado, é só comércio. Eu vi o cara lá, o cantor, agradecendo a Claro, porque agora a Claro vai ajudar ele a levar a palavra de Jesus para o Brasil inteiro. A Claro é isso, a empresa Claro é aquilo, a empresa Claro trouxe a luz do Evangelho de Cristo para muita gente. E quanto que ele está ganhando para falar isso? É só mercado, irmãos. O negócio hoje é só grana, é grana. As pessoas querem usar as pessoas para poder enriquecer, a igreja para poder ficar rico. O negócio é só grana mesmo. Nunca vão ser perseguidos. Portanto, os crentes são perseguidos por causa da vida reta, que vive em conformidade com a vontade de Deus. E quando ele vive a vida reta, aí ele vai ser perseguido por causa da justiça. Não, isso eu não faço parte, isso eu não mexo. Eu vou para outro caminho, eu vou sair dessa vida, porque essa vida não, ela condiz com Cristo, com Jesus. Mas Jesus também falou por minha causa, ou seja, ele quer dizer assim, por amor de mim, por amor e pela fé que vocês têm em mim, por causa da justiça e por minha causa, são duas coisas intimamente relacionadas, pois o propósito que você persegue a justiça, a vida reta, a vida santa, é para poder servir a Cristo, não é qualquer propósito. Jesus explicou isso, ele disse assim, vamos ler todos juntos? Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me revelarei a ele. Olha só, quem pratica justiça me ama. Quem tem vida reta é o que ama a Cristo, é o que ele está dizendo aqui. Leia mais esse comigo aqui, ó. Leia lá. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Vejam só, quem não ama Cristo não guarda a palavra. Está na igreja, não tem a vida reta, não ama Cristo, não ama Cristo. João 15:10 ainda diz assim, vamos lá? Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim também como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Amém, irmãos? Quem ama Cristo, guarda os mandamentos, pratica a justiça. Então, irmãos, a nossa obediência é a expressão do nosso amor ao Salvador. Ele falou assim, olha, na relação da família, maridos, amai a vossa esposa. Aí você não ama, mas então você ouve a palavra de Deus sobre isso, e você fala assim, ó, eu vou praticar a justiça. Por amor a Cristo, eu vou amar minha esposa. Olha, eu sou incorreto em todos os meus negócios, mas por amor a Cristo, que eu tenho que ter uma vida reta, uma vida santa, a partir de agora, eu vou corrigir, eu vou ser um crente certinho, eu vou corrigir minha vida, eu vou largar dessas bagunças, porque eu sou crente ou não sou? Eu sou um cristão ou sou um gospel? Quem ama Cristo, irmãos, guarda os mandamentos. A razão, irmãos, é que o caráter cristão, ele é estabelecido por Cristo, ele é totalmente contrário a esse mundo incrédulo, e aí provoca uma tensão, uma inimizade. Se eu penso diferente do mundo, o mundo me odeia, mas se eu me amoldo ao mundo, o mundo me ama e me quer lá. O crente, ele tem que demonstrar caráter cristão, e quando ele demonstra o caráter, ele denuncia, ele mostra o erro, e aí nós vamos ser odiados, é o que diz a Bíblia. A Bíblia diz assim, se o mundo os odeia, tenha em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse, nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão a vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a palavra de vocês. Amém, irmãos? Denuncie o pecado. Lembra daquela chamada oração da propina? Era um filho de um pastor, de uma igreja muito famosa lá em Brasília. Se reúne lá com os políticos e ele se abraça, ele pega o dinheiro, a parte dele, da propina, embolsa, aí eles falam assim, vamos agradecer a Deus, e começa a orar. Aí imagina só, a que ponto chegamos. Vamos orar pelo furto, pelo roubo, por furtar o erário, né? O dinheiro público, o dinheiro que nós sofremos. Vai ali e faz uma compra no supermercado, R$300, R$100 é só de impostos, R$100 que aquele filho do pastor estava te roubando lá, só isso.
Para aqueles que não querem ser perseguidos, irmãos, e querem evitar a perseguição, é só amoldar o mundo. Vamos conformar essas ideias aqui. Cristo é igual o Buda, né? Tanto faz. Vamos de qualquer jeito. Nós queremos pular. Nós queremos uma campanha. Eu quero bênção. Eu quero prosperar. Olha, a igreja faz a gente ficar rico. Se fizer eu ficar rico, eu vou vir para essa igreja. Essa igreja que tem muita gente rica aqui, tem muita gente importante. Depois de eu ser lançado na política, eu quero é isso. Eu estou procurando é isso. Certa vez, Paulo pregava o evangelho, e aí Elimas, um mágico, viu aquela situação e falou assim: Paulo, quanto que é para você me dar esse poder aí? Ele quis comprar. Olha só a visão mundana das coisas. Paulo chama ele de filho do diabo, endemoniado. Você é chamado por Cristo, meu irmão, a ser perseguido por amor a Cristo. As pessoas sofrem por causa de time, né? Toda vez tem aí os times jogando, morrem torcedores, morrem por uma causa horrível. Por que não investir sua vida no caminho de Cristo? Por que não colocar sua vida no caminho do Senhor? Agora, nós temos perseguições que nós podemos evitar, que é nós envolvermos com sofrimento. Nós temos que sofrer por Cristo, mas com escândalos, com males. Por exemplo, lá em 1 Pedro diz assim: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Amém? Chega lá no presídio, está todo mundo sofrendo lá, todo mundo, bandido lá sofre. A cela cabe 10, tem 30, tem que dormir em pé. Banheiro, lá da estrada você já sente a carniça. É horrível, horrível. Vai lá na colônia agrícola para ver condição humana de sofrimento que aquelas pessoas estão ali. Mas estão ali sofrendo por quê? Ladrão, criminoso, assassino, que é o que Pedro diz. Nossa, pastor, estou no sofrimento aqui, o diabo está furioso. Mas claro, você está abraçando o sofrimento. É por causa de Cristo ou é por causa de você mesmo? Pensemos nisso. Terceira observação: o que fazer diante da perseguição? O que fazer? Que atitude o Senhor Jesus ordenou aos seus discípulos? Uma só: regozijai-vos. Amém? Alegrai-vos. Versículo 12: regozijai-vos, exultai-vos. O que Jesus está sugerindo aqui, meus irmãos, não é a gente, por exemplo, lá diante da perseguição, eu vou pular de alegria, mas é ter alegria no coração, porque nós estamos sofrendo a perseguição por amor ao Senhor Jesus Cristo. Os primeiros discípulos, eles foram perseguidos por causa de Cristo e se alegraram. O texto que eu vou mostrar para você ler aqui agora é coisa de louco, de louco. Vou você ler o capítulo inteiro, mas você vai falar assim: meu, esses caras aqui, eles são malucos. Tem um camarada aí que fica falando louco por Jesus, né? Com o pessoal aí para cheirar a Bíblia. Louco por Jesus é isso aqui, ó. Eu queria ver se ele faria isso aqui, ó. Louco por Jesus é isso aqui, ó. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Amém, irmãos? É maluco ou não é? É isso aqui, ó, é coisa de louco. Louco por Jesus, né? O cara fazer um congresso aí e cobrar R$100 de cada ovelhinha que aparece lá, e embolsar de todo mundo, e vestir de super-homem, ficar gritando e pulando. Isso não é louco por Jesus, não. Espetalhão. E tá lotado de mané que vai e paga R$100 para ver isso. Louco por Jesus é isso aqui, ó. Louco por Jesus é o camarada que foi colocado lá, foi xingado de vagabundo, sem vergonha, porque seguia a Cristo. Cala sua boca, seu nada, saia daqui e nunca mais fale de Jesus. Eles saíram de lá alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados. É louco ou não é?
É louco. Eu sou digno. O cara quer ser digno de quê? De vir aqui para frente, ó. O cara quer ser digno de pregar lá no congresso. O cara quer ser digno de cantar na conferência. O cara quer ser digno de estar na internet, de estar na televisão. Quer ser digno de ter programa, quer ser digno de tanta coisa. Aqui eles ficaram alegres por serem dignos de serem humilhados. É louco ou não é? Vou te mostrar mais um agora. Aí você vai falar assim: eu não li a Bíblia. O cara vai lá no show do cara lá que veste Super-Homem, entra lá com a música Super-Homem, veste Batman, paga R$100 para ver aquilo e é chamado de louco. Louco é isso aqui, ó. Esse aqui é louco também. Depois de serem severamente açoitados, severamente, guarda esse verbo aí, adjetivo, né? Foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Outros presos os ouviam. É ou não é? Alguém aqui já foi açoitado? Sim ou não? Sim ou não? Aqui não, nunca apanharam dos pais, não? Duvido. O povo mais antigo aqui apanhou dos pais. Quem apanhou dos pais? Que levanta a mão. Foi ou não foi açoitado? Tomou uma chibata lá na coxa, tomou uma tunda de vara verde, teve que ficar na salmoura. Aí ficou lá assim, ó, ai, 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 ai. Foi ou não foi? Foi, eu sei que foi. Ai, 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 não aguento nem deitar. Ai, 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 estou sofrendo muito. Paulo e Silas, os loucos por Jesus, que não ficava cheirando a Bíblia, sofreram açoites, severamente açoitados. Eram 40. Se isso aqui for aquilo que Paulo relata lá em Corinto, que ele foi açoitado 39 vezes, porque era o seguinte, só podia bater 40. Aí eles iam lá, 1, 2, 3, 4, até 39 paravam. Porque daqui a pouco eles voltavam e começavam de novo. 1, 2, 3, 4, até 39 e paravam, porque não podia ser mais que 40. Aí não ia até 40. Se for isso aqui que ele está relatando, ele apanhou muito. E nesse mesmo dia, quando é meia-noite, que quando você apanhou dos seus pais para ir dormir, dormiu chorando e soluçando, né? Aquela coisa lá, e estava lá na cama assim, ai, 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 ai. Paulo e Silas cantavam. Amém, irmãos? E é louco por Jesus. Cantavam depois de terem sido açoitados. Cantavam. Como é que a gente explica isso? Primeiro, Deus dá força aos seus servos em tempo de perseguição. Amém? Deus dá força. O cara está sofrendo perseguição, Deus fortalece. Se as pessoas te perseguirem, vou perder meu emprego porque eu sou crente, eu não compactuo com isso aqui, Deus vai te dar força, Deus vai te dar outro emprego, Deus vai te dar outra coisa para você fazer. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz assim, Salmo 18, 32: Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Olha outro texto: ó tu minha força, por ti vou aguardar. Tu, ó Deus, és o meu alto refúgio. Salmo 59. Olha outro aqui: Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Deus dá força, amém, irmãos? Nossos irmãos que estão sofrendo lá no Iraque com a investida do Estado Islâmico, Deus está fortalecendo eles lá. Deus está fortalecendo eles lá. Os pais que perderam suas filhas, o ano passado teve aquele sequestro de 200 meninas pelo Boko Haram, estupradas, viraram esposa lá dos soldados, maior bagunça. Deus está fortalecendo aqueles pais que tiveram a filha arrancada. Deus está fortalecendo. Se você já teve uma dor na sua vida, uma perda, você sabe que Deus fortalece. Você vai entender isso. Deus fortalece, Deus dá força para nós quando nós somos perseguidos. Paulo e Silas, como eles eram cristãos, como eles estavam próximos de Cristo, como eles eram de fato loucos por Cristo, eles poderiam estar gemendo,
mas a força não era deles, não eram os cavaleiros do Jedi. A força está com você. A força era de Deus. A força era de Deus, e a força de Deus estava neles. Segundo lugar, a alegria do crente na perseguição é resultado da graça do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Há uma força em nós. E esse Espírito, ele dá alegria para nós. Ele enche o nosso coração de alegria. Se você vive brigando, cheio de rancor, cheio de tristeza, o Espírito não está habitando em você. Mas quando você começa a alegrar o seu coração, a buscar a Deus, a entrar na presença de Deus, aí o Espírito vem. Porque Romanos 14 diz assim, olha só, vamos todos juntos ler aqui, vamos lá? Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Alegria no Espírito Santo. Sou perseguido, saíram de lá pulando de alegria, fomos considerados dignos de morrer por Cristo, de sermos humilhados por causa do nome de Jesus. Sabe o que era aquilo, irmãos? O Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui conosco. O Espírito Santo está lá no Iraque. O Espírito Santo está lá no norte da África. O Espírito Santo está na Coreia do Norte. O Espírito Santo, ele está em Marrocos. O Espírito Santo está em todos os países onde as pessoas são perseguidas. Amém? Agora, se não tem um Espírito, aí qualquer coisinha, eu não quero mais ser crente. Vou sair da igreja. Eu não aguento mais. Minha vida acabou, vou me matar. Não tem um Espírito? Busca o Espírito Santo. Terceiro lugar, as promessas de Deus nos motivam a ser alegres. As promessas, o salmo, o hino, diz assim: firme nas promessas, hei de não falhar. Quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar. Firme nas promessas de Jesus. Crente se alegra na perseguição, irmãos. Sabe por quê? Porque isso é uma bem-aventurança. Bem-aventurados, abençoados, felizes. O Senhor, irmãos, Ele não está falando assim, olha, sai por aí caçando perseguição, sai por aí caçando gente para te humilhar por causa de mim. Deus não está falando isso, mas Ele fala assim, mas se vier, então nós vamos nos alegrar. Alegrar por quê? Porque devemos nos alegrar. Ele diz lá no versículo 10, porque deles é o reino dos céus. Cristo promete, irmãos, é o reino dos céus como herança para aqueles que são perseguidos. Sua vida aqui vai durar quanto tempo? 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Tem gente que morre dentro dessas casas. Tem gente que morre bebezinho, lá antes de 10. E depois? Olha, eu fui curado de uma doença incurável, aleluia. Mas não é eternamente. Daqui um dia vai morrer. Lázaro foi ressuscitado, mas morreu. Você passou por uma pneumonia? Passou por uma meningite? Passou pela dengue hemorrágica? Passou pela H1N1? Mas daqui um dia você vai morrer de outra coisa. Atropelado, afogado, assassinado, sei lá. Todos nós vamos morrer. E depois, porque deles é o reino dos céus. É para isso que vivemos, irmãos, amém? Nós não vivemos para esse mundo aqui. E eu até penso que tem perseguição justamente por causa disso. Senão o cara começa a plantar, começa a colher, começa a construir, começa a comprar carro, começa a ficar rico, a vida começa a ficar boa. Ele fala assim, para que morrer? Eu não quero morrer não, quero ficar aqui. Mas a perseguição nos lembra, nós vamos morrer. Ninguém vai fugir dela. Nós vamos passar por esse mundo, mas nós vamos para o céu, para a herança, para o lugar que ninguém vai nos tirar, onde o Boko Haram não entra, onde o Estado Islâmico não entra, onde o ditador da Coreia não entra, onde o ditador lá de Cuba não entra, onde não haverá mais perseguição. É o reino dos céus. Isso é alegria, amém, irmãos? Está te perseguindo, pastor, estou sendo perseguido porque eu sou crente. Aleluia, irmão, você vai para o céu por causa disso. Vai para o céu. Por que mais? Ele diz lá ainda, porque grande é o vosso galardão nos céus. Amém? Grande. O Senhor promete uma recompensa.
A recompensa, irmãos, olha, a pessoa não vai chegar lá no céu e falar assim: olha, eu trabalhei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, agora eu quero minha recompensa. Ou como se nós fôssemos merecedores. Olha, eu morri queimado, eu tenho que ter uma recompensa maior do que aquele crente que morreu do coração dormindo. Nada. Por mais que nós não mereçamos, Cristo quis dar uma motivação. Falou: vou te dar um galardão. Daqui uns dias, muita gente vai ganhar uns galardõezinhos aí, né? Dia dos Namorados. Vai vir uns galardõezinhos aí, não vai? Dia dos Namorados chegando. Estou esperando um presente. Vai ter que dar um também, né? Vai ter que dar um também. Estava combinando lá com a minha namorada o seguinte: falou: vou te dar um presente de X. Aí você vai me dar um presente de X valor também. Aí fica assim: eu não te dou nada e você me dá nada e já ficou presenteado. Vai ser mão de vaca lá longe, né? Mas todo mundo está esperando aí um galardãozinho, não tá? Olha, eu vou ganhar um presente. Cristo também falou isso. Olha, você vai ter um galardão no céu, um presente no céu. O presente não é na terra, mas vai ser no céu. O que vai ser? Não sei. Espera chegar lá. Amém? Terceiro lugar, porque perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Isaías, Jeremias, Elias, Amós, muitos outros profetas que foram perseguidos e mortos por causa de Deus. Os profetas, irmãos, eles sofreram perseguição aqui na terra. Eles já desfrutam lá do consolo eterno. Isaías está lá no céu, Jeremias está lá no céu, Elias está lá no céu. E um dia nós estaremos lá no céu com eles. Amém? Olha para eles. Ai, pastor, eu não posso sofrer desse tanto por causa de ser crente. Pode. Jeremias sofreu muito mais, ele era profeta. Olha para eles, eles sofreram, mas eles venceram, eles terminaram e eles foram fiéis. E você seja fiel também até o último dia da tua vida. Seja fiel. Vamos unir nossas orações com aqueles que estão sofrendo lá nos outros países, nesse país, lá em Cuba, lá na Coreia do Norte. Vamos ser fiéis juntos, porque um dia nós estaremos juntos lá no céu para cantar o hino da vitória. Vamos ficar de pé e vamos orar.